continuar. Caso alguém fique perdido ou tenha cortado antes, vocês me avisam que eu volto mais ainda, tá? Então, vamos lá. A gente vai aliviar o estresse do trabalho mesmo. Diminuir o sedentarismo. Então, assim, não é um exercício intenso, não vai fazer, por exemplo, o que uma academia faz, quando você corre, quando você puxa peso. Mas, para quem não faz nada, um pouquinho já é uma coisa. Então, também vai diminuir esse sedentarismo aí. Muitas vezes uma pessoa começa a fazer ginástica laboral, isso dá até uma motivação para ela procura fazer mais exercícios, procura se movimentar mais. Sobre o estresse, lembrei exatamente onde eu parei. Quando a gente faz exercícios, na prática mesmo, no nosso corpo, diminui o estresse, aumenta a felicidade, aumenta a satisfação. Por quê? Quando a gente faz exercícios, a gente libera endorfina, a gente libera hormônios que vão nos trazer essa sensação de satisfação mesmo. Então, a gente fica menos estressado. Aumentar o ânimo do trabalho, aumentar a integração social. A gente faz essas aulas normalmente com todas as pessoas juntas, então a gente tem uma conversa, a gente tem aulas coletivas no geral, elas são importantes para a gente aumentar essa integração, para a gente aumentar essa conectividade entre os profissionais da equipe. Melhorar o desempenho profissional, como a gente já citou, promover a saúde e uma maior consciência corporal, diminuir as tensões acumuladas no trabalho, melhorar o bem-estar físico do sono e resultados do humor, prevenir lesões e doenças por traumas cumulativos, como as LER e os DORT. O que é LER? Lesões por esforços repetitivos. O que é DORT? Distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. Significam a mesma coisa? Não. O DORT, ele é um pouco mais abrasivo, digamos assim. Toda LER é um DORT, mas nem todo DORT é uma LER. Antigamente, a gente chamava tudo de LER, lesão por esforço repetitivo. Só que com esse nome, obrigatoriamente eu teria uma lesão. Tenho uma lesão no meu organismo e já cheguei em um ponto um pouco mais avançado. Quando a gente muda o nome para DORT, que é o nome mais atual, a gente está incluindo as lesões, mas a gente também está incluindo o que não é lesão. Por exemplo, se eu fico com alguma dor na coluna depois do meu trabalho, não tenho necessariamente uma lesão, não tenho uma hérnia de disco, por exemplo, mas eu já tenho um distúrbiozinho ali no meu osso, no meu músculo. Então, a gente, chamando de DORT, mudando o nome para DORT, a gente consegue incluir tudo que é lesão e tudo que também não é lesão. Então, toda LER é um DORT, mas não necessariamente toda DORT é uma LER. Tá tudo certo aí para vocês agora, pessoal? Tudo? Vocês estão conseguindo me escutar certinho? Tá me ouvindo, gente? Me respondam, por favor. Gente, estão ouvindo? Sim. Então tá bom, vou continuar, tá? Se cair, gente, vocês clicam no mesmo link novamente, tá? Vamos lá. Benefícios trazidos para a empresa, como a gente citou antes também, com a incorporação da ginástica laboral. A gente reduz a falta dos funcionários, porque muitas vezes eles precisam faltar, estão sentindo alguma dor, então colocam mesmo um atestado, porque não estão conseguindo ir. Então, isso é bom para as empresas, a gente diminuir essas faltas. Aumento da produtividade, redução de quedas, maior integração da equipe, menos custos para a empresa com despesas médicas. A gente sabe que, infelizmente, a gente tende a se importar mais quando mexe no bolso. Então, a empresa também tem muitos benefícios porque ela reduz bastante as despesas que ela vai ter. E aí a gente entra em um outro ponto, classificação dos riscos de ambiente de trabalho. Se eu trabalho com risco, por exemplo, de
ter uma LER é diferente de eu trabalhar em cima de um prédio com risco de cair desse prédio. Então, a gente tem as classificações diferentes. Elas vão ser classificadas por grupo, né? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, e principalmente pelas cores e o tipo de risco. Então, a portaria, norma regulamentadora número 5 e a portaria 3.214 de 78 do Ministério do Trabalho e do Emprego regulou essas cores para a gente conseguir classificar certinho o risco de cada tipo de ambiente de trabalho. Então, os riscos físicos vão ser classificados pela cor verde, os riscos químicos pelo vermelho, os biológicos pelo marrom, ergonômicos de biomecânica pelo amarelo e riscos acidentais pelo azul. Então, risco verde, os riscos físicos. O que é que eu vou considerar riscos físicos? As coisas mais palpáveis mesmo que a gente tem. Coisas físicas que vão me atrapalhar no meu trabalho. Por exemplo, ruídos contínuos e intermitentes. Um exemplo clássico é o aeroporto. A gente tem, as pessoas sempre a gente vê usando mesmo os abafadores de som para conseguir não ter essa lesão física aos ouvidos. Vibrações localizadas no corpo inteiro. Radiações ionizantes, então quem trabalha com raio-x, com gama, raios cósmicos, partículas energéticas, então todo tipo de radiação também é risco físico. Radiação não ionizante, radiação ultravioleta, infravermelho, radiofrequência, micro-ondas, lasers. Para quem não sabe, micro-ondas exercem um risco sobre a nossa saúde, então a gente pode também ter lesão por causa disso. Temperaturas extremas, como a gente já falou, frio e calor, isso é físico. E pressão anormal, seu trabalho é submerso em algum local com pressão muito baixa, com pressão muito alta. Então, a gente vai ter riscos físicos, nesse caso, eles serão de cor verde. Riscos vermelhos são riscos químicos, então, por agentes químicos. Poeiras, fumos, névoas, neblinas, isso normalmente causa muita questão no nosso pulmão mesmo. A gente normalmente tem muita lesão no pulmão quando trabalha nesses locais com riscos químicos sem os devidos equipamentos de proteção. Vapores e também substâncias compostas ou produtos químicos em geral, tipo metal, coisas solventes, plástico, borracha, qualquer coisa que seja irritante, cancerígeno, carcinógeno, coisas corrosivas, todos esses compostos químicos vão estar, como o próprio nome já diz, inclusos nos riscos químicos. Grupo 3, o grupo marrom, risco biológico. Vírus, bactéria, protozoário, fungos, parasitas, bacilos. Aqui a gente tem assim uma festa de monte nos hospitais. A gente está cheio de vírus, cheio de bactéria. É um local com um risco biológico imenso. Então, a gente tem esse exemplo aí que é muito presente, vai ser presente nas vidas de vocês. Significa dizer que os outros não existem nos hospitais? Não significa dizer. Só significa dizer que... Eita, Maria, só significa dizer que a gente é mais rico dos biológicos. Risco ergonômicos ou riscos de biomecânica, são o grupo 4 amarelo. O que é isso? O que é da biomecânica? Esforço físico intenso, então levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, seu trabalho, o tipo de trabalho que eu vou fazer vai exigir que eu tenha que me manter por um certo período de tempo em uma postura que não é a minha postura adequada. Controle rígido de produtividade. Eu não posso dar nenhuma pausa no meu trabalho, eu tenho que ficar só ali, parado, o tempo inteiro fazendo esse trabalho, isso também pode me gerar problemas. Monotonia e repetitividade. A gente tem muito isso, por exemplo, com caixa de mercado, com quem trabalha com computador o dia inteiro. Então, exercícios repetitivos normalmente também vão gerar lesões e são lesões biomecânicas, da própria mecânica do nosso corpo. E outras situações causadoras de estresse físico e psíquico também vão entrar na biomecânica. E o grupo azul, que são os riscos acidentais. Arranjo físico inadequado, então uma estrutura mesmo inadequada, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio.
Então, coisas que poderiam estar sendo evitadas, armazenamento adequado, animais peçonhentos, coisas que poderiam a gente evitar situações de risco, mas que elas estão ali presentes. Por exemplo, eu estou trabalhando, mexendo no poste de energia e eu não estou com o EPI adequado. Se eu estou trabalhando, mexendo com energia de novo e estou com fios desencapados. Então, isso são riscos acidentais, tá? A gente vai ter a RENAST. O que é a RENAST? Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. O processo de construção da RENAST representou um fortalecimento para a política de saúde do trabalhador do SUS. Por quê? Porque ela vai reunir as condições para estabelecer uma política de Estado e os meios para executar essa política. O principal objetivo da RENAST é integrar os serviços do SUS, voltados para assistência e vigilância, para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador. Então, a gente vai conectar os dois âmbitos. No SUS, a gente tem os profissionais que são adequados tanto para assistência, que é para dar mesmo, fornecer os serviços de saúde para a população, quanto para vigilância, eu conseguir ter esse controle, eu vigiar os problemas que vão ter, fazer notificação compulsória. Então, a gente integrou esses serviços do SUS com as ações de saúde do trabalhador. Dessa forma, a gente vai ter, de novo, uma ação multissetorial, uma ação com multiprofissionais, e aí a gente vai ter um trabalho mais completo, mais conectado. A RENAST, então, ela vai propor a intenção integral à saúde do trabalhador no SUS. Então, ela vem para trazer essa atenção específica e mais qualificada mesmo, voltada para as condições de trabalho, para a saúde do trabalhador. Isso vai estar dentro do SUS. Como que ela vai fazer isso? Articulação intrasetorial e intersetorial. Então, a gente vai agir junto com diversos setores. Quais setores serão esses? Previdência social. Quando a gente tem algum acidente de trabalho, a gente tem o direito ao auxílio-doença. Isso é incluso nesse local. O trabalho, meio ambiente, justiça, educação e demais setores relacionados com as políticas de desenvolvimento. Informação em saúde do trabalhador. Como eu falei lá atrás, acesso à informação é um grande fator determinante da saúde. Então, quando a gente traz mais informações sobre saúde do trabalhador, a gente consegue ter pessoas mais bem informadas e, com isso, pessoas que consigam se prevenir melhor. Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Quando a gente tem estudos constantes, pesquisas constantes, a gente está sempre se atualizando. E a saúde é isso, é sempre estar se atualizando sobre formas melhores e mais eficazes de prevenir esses problemas. Capacitação permanente em saúde do trabalhador. Muitos de vocês já devem saber, mas para quem não sabe, o que é capacitação permanente ou educação permanente, educação continuada? Não é eu fazer um curso hoje e aí eu pronto, aprendi como é que é a saúde do trabalhador. Não, a gente, dia a dia, a gente vai se atualizando, a gente vai se mantendo estudado, a gente vai se mantendo informado quanto à saúde do trabalhador, principalmente quanto às formas de prevenção de acidentes de trabalho e problemas relacionados ao trabalho mesmo. E gestão participativa dos trabalhadores. O que é gestão participativa? Uma gestão que aceita a participação também dos meus funcionários. Então, é uma via de mão dupla. Então, quais ações que vão trazer esse objetivo que a gente tinha lá atrás? Promoção da saúde. Então, de novo, a informação aí. A gente levar a informação quanto à saúde do trabalhador para o máximo de pessoas possíveis. Então, por exemplo, eu vou ensinar que o meu trabalhador precisa usar máscara, que ele precisa usar luva dentro de um hospital. Vou. Mas eu vou ensinar só isso? Não, eu vou promover a saúde. Eu vou falar, olha, por que você vai usar luva? Porque se você, por exemplo, entrar em contato com sangue, vai acontecer isso, isso e isso. Se você entrar em contato com saliva de outras pessoas que são eliminadas na fala, quando a gente canta, quando a gente tosse, vai acontecer isso, isso e isso. Então, a gente vai realmente promover a saúde, trazer informações quanto à saúde para essas pessoas. Diagnóstico e tratamento adequado, vigilância da saúde e orientação do trabalhador. Notificação aos sistemas de informação. Então, sempre que eu tiver um acidente de trabalho, sempre que eu tiver alguém afastado do meu trabalho por motivos de doença, eu vou ter que fazer essa notificação para o Ministério da Saúde, para o Ministério do Trabalho, para eles saberem, terem o controle das estatísticas mesmo, de quanto que está sendo frequente. Dependendo do tipo de
acidente, da frequência que esse acidente acontece, eu posso estar sendo falha na minha prevenção. Então, isso também vai servir como objeto de estudo para eu conseguir melhorar a minha atenção à saúde do trabalhador nesse local. Acesso à previdência social e ao seguro acidente de trabalho, que a gente também já falou, a gente tem acesso a isso quando a gente precisa ficar capacitado por algum tipo de acidente de trabalho. Capacitação e educação permanente, como a gente já citou, produção de conhecimento e controle social. Aqui a gente vai entrar um pouquinho nas leis de segurança do trabalho. Um aspecto muito importante a ser observado depois que acontece um acidente decorrente do trabalho é a notificação junto ao INSS. A gente precisa notificar o INSS que houve um acidente de trabalho porque esse profissional vai ter acesso ao benefício. Então, a gente precisa meio que avisar o INSS que isso aconteceu. Então, a gente vai fazer um CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Para o INSS, vai ser o CAT que vai ser feito. Então, para o INSS, eu vou comunicar que aconteceu esse acidente. E também vou comunicar para o Ministério da Saúde. Só que para o Ministério da Saúde, eu vou preencher a ficha do SINAM. O que é o SINAM? Sistema de Informação de Agravos de Notificação e Anexo. Então, sempre que eu tenho um acidente de trabalho ou decorrente desse trabalho, eu vou avisar tanto o INSS quanto o SINAM. Aliás, tanto o INSS quanto o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde por meio do SINAM, o INSS por meio do CAT. Gente, só fazendo uma atualização aqui, antigamente, por exemplo, eu trabalho aqui no Grau, e aí eu moro na minha casa e eu preciso me locomover até aqui. Se eu sofro algum acidente nesse percurso, era considerado acidente de trabalho. Por quê? Se eu não tivesse vindo trabalhar, eu não teria sofrido esse acidente. Mas atualmente foi lançada uma lei que mudou isso. Então, a gente não considera mais acidente de trabalho. Foi no atual governo, o governo Bolsonaro, que tirou essa questão. Então, quando a gente tem algum acidente na locomoção até o trabalho, a gente não é mais considerado acidente de trabalho e a pessoa não tem mais acesso ao benefício por acidente de trabalho. Se ele precisar ficar afastado, lógico, ele vai receber o auxílio-doença, mas não o específico para acidente de trabalho. De acordo com o regulamento da Previdência Social, no artigo 336, a instituição, ou seja, a empresa, o local que contratou, vai ter que comunicar esse acidente de trabalho até o primeiro dia útil seguinte à decorrência. Então, eu posso, no máximo, esperar um dia útil para comunicar ao INSS e ao Ministério da Saúde. E caso esse meu funcionário, esse meu profissional venha a falecer em caso de morte, vai ter que ser comunicado de forma imediata. Se não for comunicado nesses prazos de forma imediata, a gente vai poder aplicar multa para essa empresa, para esse local de trabalho. O Ministério de Saúde obriga os serviços a notificarem acidentes de trabalho que envolvem exposição a material biológico. Então, por exemplo, estou lá no meu posto de enfermagem, vou fazer uma medicação em um paciente. Fiz uma medicação intramuscular. Fui lá e furei o glúteo dele. Depois de furar o glúteo dele, eu decidi reencapar minha agulha, porque eu estava longe do postinho de enfermagem. Reencapei minha agulha, não sei se vocês já viram, mas a gente reencapa a agulha, a capa mesmo dessa agulha é uma coisa bem fininha. Então, a chance de você errar e pegar o seu dedinho é alta. Supomos que você pegou o seu dedo. Foi um acidente de trabalho, você se furou no seu local de trabalho e você estava exposto a material biológico. Por quê? Antes de entrar no seu dedinho, essa agulha, ela entrou na pele de outra pessoa. Você estava aplicando no glúteo dela. Mesma coisa se for na veia, independente. Você entrou, você se expôs a material de risco biológico. Então, nesse caso, a gente vai ter umas medidas um pouco maiores para serem aplicadas, porque, por exemplo, você corre o risco de contrair HIV, você corre vários riscos, então você vai ter direito a esse tratamento pelo SUS. Para isso, o Ministério da Saúde precisa ser notificado que esse acidente aconteceu. Então, é importante, além do uso de EPIs, por exemplo, quando eu for fazer uma medicação em alguém, quando eu for correr risco de entrar com sangue, em contato com sangue de alguém, eu usar luva. Mas além da luva, além do EPI, eu ter ações seguras. A gente é ensinado no curso técnico, na faculdade, aonde for, a não reencapar agulhas, nesse caso, estou dando um exemplo.
Então, eu tenho que também, além do uso de EPIs, ter essas ações seguras, porque senão a luva não vai me impedir de ser furada com essa agulha, certo? Segundo Miranda, um autor de 1998, os trabalhadores estão expostos a diversos riscos ocupacionais. A gente consegue citar diversos, falando em todos os tipos de trabalho. Que, segundo ele, são os elementos presentes no ambiente de trabalho insalubre que podem causar danos ao corpo do trabalhador, ocasionando doenças ocupacionais adquiridas em longo prazo. Então, são as condições insalubres que vão causar algum dano para o meu profissional. E o que significa esse insalubre? O que eu posso considerar alguma coisa insalubre ou não? Uma condição insalubre ou não? Vai ser considerado trabalho insalubre atividades ou operações que, por sua natureza, condição ou método de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos de saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, por exemplo, eu estou trabalhando no hospital atualmente, estou correndo o risco de pegar Covid. Se o meu hospital não me garante capote, não me garante máscara, não me garante os equipamentos em condições adequadas, de qualidade adequada, eu estou trabalhando em um local insalubre. Eu estou, de acordo com os meus métodos e com a condição de trabalho que eu estou tendo, eu estou expondo os profissionais daquele local de trabalho a algum risco. Nesse caso, ao risco de contrair Covid. E aí a gente tem a CCIH, que ela está presente em todos os hospitais. O que é CCIH? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Para que ela serve? Ela vai detectar os casos de infecção hospitalar. Então, todos os casos que a gente tiver de infecção hospitalar. O que é infecção hospitalar? Infecção que foi adquirida no ambiente hospitalar. Então, eu tive alguma infecção que se eu tivesse em casa não teria. Peguei no hospital. E aí a gente vai detectar esses tipos de infecção hospitalar. Isso vai depender de cada local, tá? Os prazos, como é que vai ser feita a infecção hospitalar mesmo. Não vou entrar nesse assunto porque senão a gente vai se estender muito. Mas a CCIH vai detectar e fiscalizar a infecção hospitalar. Ela vai conhecer as principais infecções hospitalares detectadas no serviço e vai definir se a ocorrência desses episódios estão dentro dos parâmetros aceitáveis. Um exemplo clássico, no hospital, sempre quando a gente vai fazer um cateterismo vesical de demora, passar a sonda vesical de demora, a gente precisa usar luva estéreo, é um procedimento estéreo. Não posso tocar na sonda, enfim, tem uma série de procedimentos que devem ser estéreis. Todo procedimento deve ser estéreo. Caso eu não siga a regra de ser estéreo, a chance desse paciente ter uma infecção urinária é imensa, imensa mesmo, infecção do trato urinário. E aí, se tiver acontecendo isso em muitas pessoas, então, por exemplo, de 10 pessoas que passaram uma sonda, tiveram a sonda passada, 8 tiveram infecção urinária, 7 tiveram. Então, isso vai ser notificado para a CCIH e ela vai analisar se isso está dentro do adequado ou não. Se isso não está dentro do adequado, por exemplo, nesse caso que está em excesso, nesse que eu citei, vai ter que ser investigado. O que está acontecendo? Pode estar tendo algum tipo de falha na norma asséptica, as pessoas podem não estar fazendo um procedimento estéreo mesmo. Pode ter algum tipo de problema, então vai ser investigado o que está acontecendo para ter esse excesso de infecção urinária. Nesse caso, a infecção urinária, mas qualquer tipo de infecção. A CCIH também vai elaborar normas de padronização para os procedimentos realizados na instituição, visando o protocolo de técnicas assépticas. Por exemplo, no caso da sonda vesical de demora, por que eu tenho que usar luva estéreo? Onde que eu posso tocar? Como é que tem que ser feito cada passo do procedimento? Então, isso foi estudado e isso foi definido que, fazendo da forma com que é ensinado hoje, é como a gente consegue prevenir o máximo possível algum tipo de infecção. Então, eles vão padronizar esses procedimentos para a gente conseguir, todo mundo fazendo certinho, de acordo com a norma, com o protocolo, evitar os possíveis danos. Realizar o controle da prescrição de antibióticos, evitando que eles sejam utilizados de maneiras descontroladas no hospital.
atualmente a gente tem problemas sérios com o uso desenfreado de antibiótico. A gente ainda tem muita gente que usa e acha que é um remédio tipo paracetamol, que você usa sempre. Então, já cansei de escutar de várias pessoas assim, né? Parentes, pessoas de casa mesmo. Ah, tá com dorzinha na garganta? Toma logo a amoxicilina que passa. Ah, tá não sei o quê? Amoxicilina. Então, assim, a gente gera, além de infecção hospitalar, também pode ser gerada por esse descontrole das medicações, a gente pode gerar uma resistência nas pessoas a esse antibiótico. Eu vi isso de perto com o meu tio. Eu tive um tio que ele estava com uma infecção no hospital, foi internado na UTI, estava com uma bactéria. E aí tentaram todos os tipos de antibióticos possíveis que tinham disponíveis e nenhum matou essa bactéria dele. Então, nenhum foi eficaz. Por quê, né? Digamos assim, vou dar um chute, mas ele tomava muito antibiótico, pelo pouco que eu conheço da família. Então, tá com qualquer probleminha, a amoxicilina passa. Tá com qualquer probleminha, a azitromicina passa. Então, muito cuidado. Qualquer medicação sem prescrição é muito perigosa. Mas os antibióticos ainda têm esse mais. Esse meu tio, inclusive, faleceu porque os remédios não fizeram efeito mesmo e ele não resistiu. Estava com infecção muito exacerbada já, teve infecção generalizada e faleceu. Então, a gente pode ter consequências graves quanto a isso. Atualmente, a gente tem muita gente confiando nessas prescrições de WhatsApp e coisas sem embasamento, e aí começa, por exemplo, a tomar azitromicina para o Covid. Então, assim, será que vai ser eficaz? A gente sempre, quando a gente vai fazer qualquer tipo de ação, a gente tem que pesar o risco e o benefício. Será que esse risco que eu estou correndo, tomando tanto antibiótico assim, sem prescrição, sem indicação, vai ser maior do que o benefício de que talvez, em alguma hipótese, eu possa conseguir prevenir o Covid? Então, a gente tem sempre que pesar risco-benefício. Então, a CCIH vai recomendar também medidas de isolamento no caso de doenças transmissíveis, quando se tratar de pacientes hospitalizados ou em caso de bactérias multiresistentes. Então, a gente tem muito isso agora também, a gente está tendo muito contato. Medidas de isolamento para o Covid, é uma doença transmissível, se eu tenho algum paciente que precisa ficar isolado. Tuberculose é uma delas que também a pessoa precisa ficar isolada. Gente, talvez essa live caia em 10 minutos. E aí, se cair, vocês clicam de novo no mesmo link que eu vou abrir, tá? E também pacientes com bactérias multiresistentes. Por quê? Se eu estou com um paciente portador de bactéria multiresistente, ele tem que estar isolado, senão ele vai passar para outras pessoas, para essas outras pessoas também terem essas bactérias, e aí fica mais difícil da gente alcançar a cura. Oferecer apoio técnico à administração hospitalar para a aquisição correta de materiais e equipamentos com planejamento adequado da área física das unidades de saúde e colaborar no treinamento de todos os profissionais de saúde no que se refere à prevenção e controle de infecção hospitalar. Então, a CCIH está sempre presente nesses casos. Aqui a gente chega em classificação dos resíduos hospitalares. Que resíduos? Classificação de lixo hospitalar mesmo. A gente tem diversas formas de descartar os lixos e essas formas são definidas de acordo com o risco que aquilo ali vai me trazer. Então, o grupo A vai ser o grupo de potencialmente infectantes. O que é isso? Ele não está necessariamente infectado, mas ele pode estar. Por exemplo, bolsa de sangue. Eu não faço teste em todos os tipos de sangue para saber se está contaminado ou não. Então, ela pode estar contaminada. Grupo B, risco químico. Os químicos vão conter substâncias químicas capazes de causar risco à saúde ou ao meio ambiente, independente de suas características inflamáveis de corrosividade, reatividade e toxicidade. Por exemplo, medicamento para tratamento de câncer, reagente para laboratório, substância para revelação de raio-x, agentes químicos mesmo. Não confundam classificação dos resíduos com classificação do ambiente de trabalho, tá? São duas coisas diferentes, tá? Grupo C, rejeitos radioativos, materiais que contenham radioatividade com carga acima do padrão que não possam ser utilizados. Então, exame de medicina nuclear. Grupo D, resíduo comum, por exemplo, coisas que a gente jogaria fora na nossa própria casa. Então, papel higiênico, resto de comida,
gesso, luva, gás, então coisas que não têm contaminação. E o grupo E, grupo de perfuro-cortantes, que vocês até aqui no grau técnico já tem sempre muito contato com isso, porque a gente tem aqui o nosso descartável, como vocês conhecem. Sempre quando a gente vai para o laboratório, que a gente mexe com agulha, mexe com alguma coisa que possa cortar ou perfurar, a gente descarta lá no descartável, que fica lá no cantinho da caixinha amarela. Esse é o grupo E, dos perfuro-cortantes. Objetos, como o próprio nome já diz, que possam perfurar ou cortar. Lâmina, bisturi, agulha, ampola de vidro, qualquer coisa que possa me furar ou me cortar. Então, aqui mais detalhadamente, grupo A. Então, a gente tem, são riscos que vão ser apresentados por causa da presença de agentes biológicos. A gente vai ter, principalmente, que a gente sempre tem muito contato, sangue e hemoderivado, excreção, secreção e líquidos orgânicos. Então, por exemplo, eu estava fazendo um curativo e saiu muito pus, saiu muita secreção dali. Isso também vai estar no grupo A. Meios de cultura, tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas, quando a gente retirar, isso também vai ser desprezado nesse local. Filtros de gases aspirados de áreas contaminadas, resíduos da área de isolamento, resíduos alimentares da área de isolamento, resíduos de laboratório das análises clínicas, resíduos de sanitário de unidades de internação, objetos perfuro-cortantes provenientes de estabelecimentos por prestadores de serviços de saúde. O grupo B, aqui a gente vai ter substâncias químicas que conferem risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Então, eu não posso descartar em um lugar onde vai estar exposto, porque as pessoas que vão entrar em contato com aquilo ali podem sofrer algum agravo na saúde. Então, citostático e antineoplásmico são compostos quimioterápicos e produtos contaminados por ele. Resíduos químicos perigosos, coisas tóxicas, inflamáveis, reativos, corrosivos, explosivos, coisas perigosas mesmo, químicos perigosos. E resíduo e produto farmacêutico. Então, sempre que a gente tem uma medicação vencida, a gente joga fora, a gente nunca usa medicação vencida. Por jogar fora no lixo comum, não, a gente também vai jogar no grupo B, substâncias químicas. Grupo C, qualquer material resultante de atividades humanas que contenham radionuclídeos e para os quais a reutilização é imprópria e não prevista. No grupo C, a gente também enquadra tudo que está no grupo A, B e D, caso eles se contaminem com radionuclídeos provenientes de laboratório de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. Então, qualquer tipo de material que for exposto a coisas radioativas, digamos assim, vai estar incluso no grupo C e vai precisar ser descartado como grupo C, porque é um pouco mais perigoso. Esses resíduos, quando são gerados, eles vão ser identificados com o símbolo internacional de substância radioativa, vão ser separados de acordo com a natureza física do material, do elemento radioativo presente e o tempo de decaimento necessário para atingir o limite de eliminação. Isso está regulamentado na NS 605 da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Devido às suas características de periculosidade, esses resíduos vão ser manejados, vão ser movimentados por uma pessoa capacitada. Então, não é qualquer pessoa que pode manejar esse tipo de resíduo. Qual que é esse símbolo internacional de substância radioativa? Que sempre resíduos do grupo C têm que estar identificados com esse resíduo aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem um composto radioativo, só pode manejar esses compostos quem tem capacitação específica. E a gente tem o grupo D, resíduos que não apresentam risco biológico, químico, radiológico à saúde ou ao meio ambiente. Suas características são similares às dos resíduos domiciliares, então aqui a gente não tem riscos específicos. Então, a mesma coisa que eu jogaria fora da minha casa, eu vou jogar nesse aqui. A gente chama muito também o grupo D de lixo comum. Então, papel de uso sanitário e fralda, absorventes, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, resto de comida, material utilizado em antisepsia e hemostasia de venóclises de punção. O que é antisepsia? Eu vou fazer uma punção na veia do paciente, eu pego o algodãozinho e passo aqui. Vai para o lixo comum. Tirei a minha venóclise. O que é venóclise? A punção, o acesso que a gente faz.
Tirei. Quando eu tiro, eu coloco um algodãozinho em cima e pressiono. Para quê? Para fazer a hemostasia. O que é a hemostasia? Eu vou parar esse sangramento. Isso também vai ser composto de risco habitual do grupo D. Resíduos de gesso, sobra de alimento de preparo, resto alimentar do refeitório, resíduos de varrição, varrir, flor, coisa de jardim, coisas comuns mesmo. Os resíduos do grupo D, não recicláveis e orgânicos, vão ficar em ligeiras cinzas identificadas. Elas vão estar com saco de lixo preto ou cinza. Vocês conseguem observar isso nos hospitais. E os recicláveis vão estar separados nas lixeirinhas coloridas, de acordo com o tipo de material que ele é. E o grupo E, esse que vocês têm muito contato, o grupo amarelo, são os pérfuro-cortantes ou escarificantes. Objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias capazes de cortar ou perfurar. Então, lâmina de barbear, agulha, escalpe, broca, qualquer coisa que possa perfurar ou cortar a pele do meu profissional caso ele entre em contato. Vai ser descartado separadamente em recipientes rígidos que não tenham ruptura, não tenham vazamento, e a gente não pode jamais esvaziar isso para reaproveitar. Então, é o nosso descartar aqui mesmo, que a gente tem ali, mas pra frente tem uma foto. A gente não pode nem enfiar a mão lá. Então, eu joguei uma agulha, ela ficou em uma posição que eu não queria, ela vai ficar lá. Porque se você enfiar a mão e empurra ela mais para baixo, pode vir uma outra te furar aqui. A gente não enfia a mão, a gente toma muito cuidado mesmo na hora de dispensar esses materiais. Gente, a live está muito próxima de cair, tá? Se cair, vocês entram de novo. Esses materiais, depois de estar no seu recipiente pérfuro-cortante, que é durinho, a gente não corre o risco de se furar, eles não podem ser removidos por razão alguma. A caixa encheu, a gente fecha e vai descartar no local adequado. E tem um tempo específico e um limite que ela pode ficar, a gente não pode esborrar a caixa. As agulhas desprezadas vão ser desprezadas juntamente com as seringas quando descartáveis. Então, a gente não pode reencapar ou retirar manualmente. Por quê? Eu corro um risco muito alto de me furar. Então, quando a gente reencapa uma agulha, a gente está tendo uma ação insegura. Eu não posso fazer isso porque eu estou correndo um alto risco de me furar, como eu já expliquei para vocês. Então, aqui, resíduo infectante é o preto com esse símbolozinho que a gente tem. Vai ser descartado nesse lixo devidamente